Você já parou para pensar como que a gente pode quebrar o vício do nosso eu antigo? Porque na maioria das vezes, na maior parte do nosso dia a dia, a gente não vive no presente, né? Ou nós estamos lá no passado, ou nós estamos lá projetando o nosso futuro. E isso pode ser chocante. Mas a maioria de nós pode ser viciada, quimicamente viciada em nossas próprias emoções negativas. E eu falo, né, sempre que o nosso cérebro é viciado em química. Então, todas as nossas emoções são químicas. Basta a gente viciar na química positiva e não na química negativa. Pensa aí agora contigo em qualquer vício. Por que o nosso corpo é viciado? Porque o nosso corpo, tá? Ele desenvolve uma tolerância e uma dependência química daquela substância. Por exemplo, eu no passado era viciado em café. Eu era viciada em café. Agora pensa uma pessoa que vive estressada. Todos os dias ela acorda e acha um motivo para se estressar. O trânsito, o chefe, o marido. Que acontece nesse momento? O corpo dela, ou até mesmo o teu corpo, né, quando você vive estressada, recebe doses e mais doses de cortisol. E o que acontece nesse momento? As células do nosso corpo, elas possuem alguns receptores desse hormônio cortisol. É como se tivesse aqui o receptor e o cortisol, e aí o cortisol se liga no seu receptor, tá? É isso que acontece. Então, esses receptores do cortisol vão começar a se adaptar e eles vão diminuir os receptores para outras coisas, como, por exemplo, alegria, paz, e vão aumentar ainda mais esses receptores de cortisol, porque o corpo começa a ficar resistente. E aí o corpo então se torna quimicamente viciado em estresse. Se um dia nada estressante acontece, o corpo vai entrar em quê? Em abstinência. E aí vai fazer o quê? Enviar um sinal lá para o nosso cérebro. Ei, estou precisando da minha dose, encontre um problema. Então, toda vez que a gente vive uma emoção, mas continua com essa mesma emoção negativa, por exemplo, que vai ter altas liberações de cortisol. E o nosso cortisol vai fazer com que o nosso corpo vive luta ou fuga. E o cortisol, no nosso metabolismo, no nosso corpo, tem várias funções. E uma dessas funções é regular o nosso açúcar sanguíneo, por exemplo, quando nós estamos em jejum. Né? Então, quando nós estamos em jejum, o que acontece com o nosso açúcar? Ele vai tender a baixar. E aí, o que o cortisol faz? Ó, fígado, libera açúcar porque nós não podemos diminuir esse açúcar porque a gente precisa de energia. Só que o cortisol cronicamente elevado neste caso vai fazer o quê? Aumentar o nosso açúcar sanguíneo, fazendo então com que a gente pode ter uma hiperglicemia, uma futura diabetes. Então, vamos quebrar esse vício, né, do nosso eu antigo. E qual que é uma maneira, por exemplo, da gente quebrar esse eu antigo? Toda vez que a gente tenha uma emoção negativa, o que nós temos que fazer? Ser o observador desta emoção. Então a gente vai: oi, emoção, tudo bem? Você está por aqui. Que bom. Não tem problema. Emoção vem, emoção vai. Então a gente atua como observador dessa emoção e não integrando ela como nossa emoção. E aí, assim, fazer técnicas de respiração para acalmar o nosso sistema nervoso e diminuir essa dosagem de cortisol.